como também nós deveremos proporcionar todo o aparato necessário na produção do material didático acessível, na disponibilização de recursos de tecnologia assistiva com aplicabilidade pedagógica para atender às especificidades dos estudantes com deficiência visual, com baixa visão ou cegos. Igualmente, pensar nas estratégias de mediação que oportunizarão aos estudantes com deficiência intelectual, com transtornos globais do desenvolvimento, o seu pleno desenvolvimento. E, igualmente, proporcionarão também as estratégias de enriquecimento curricular para potencializar e maximizar aquele estudante com altas habilidades ou superdotação. Então, dessa forma, a política nacional, no seu processo de construção, que foi coletivo, acho que nós precisamos fazer essa ressalva aqui, todos os documentos nacionais emitidos, instituídos pelo Ministério da Educação, houve a participação da sociedade, né? E isso é muito importante que se diga. Então, aí se chegou à constituição do público-alvo da educação especial, desta modalidade. Aí tem gente que fala, mas pergunta, né, para o Ministério da Educação, mas escuta, e o fulano que tem dificuldade de aprendizagem? Porque sempre houve a confusão de que quem não estivesse dentro do padrão de excelência da escola era público-alvo da educação especial. Então, quem não aprendia no ritmo que devia, quem não tinha, né, a conduta adequada, e foram se criando formas de classificação, como conduta típica, por exemplo, que hoje a literatura não traz mais. Por quê? Porque não se chegou a uma conceituação, né, do que seria uma conduta típica, mas hoje se sabe e se pesquisa e se aprofunda o espectro do autismo dentro dos transtornos globais do desenvolvimento, e é uma área que, né, muito tem sido aprofundada no mundo inteiro. Hoje se tem um estudo sobre as funcionalidades, né, e sobre a usabilidade pedagógica dos recursos, dentro da perspectiva de não se focar na deficiência, mas no recurso, na eliminação da barreira, na promoção de autonomia. Então, a educação especial, ela passou, então, a ser orientada no Brasil, a partir da LDB, e sendo interpretada à luz da Constituição Federal, né, dentro da política nacional. E o atendimento educacional especializado, que não foi tratado pela Convenção, mas é citado na Constituição Federal. Então, este, sim, foi assumido, interpretado e implementado como uma atribuição da educação especial, e aí o Decreto 6571, ele veio com o objetivo de tratar sobre o AE, de definir, porque o AE não tinha sido definido, nem na Constituição, que ele foi instituído, mas não definido, e nem pela LDB. Então, o Decreto 6571 definiu o AE, e mais, estabeleceu forma de financiamento. E depois vem a resolução detalhando a sua organização. O 7611, ele incorpora todo o 6571 inteiro, inteirinho. E aí, ele tenta consolidar os principais dispositivos legais. Então, que é o Decreto 5626, que são os princípios da Convenção. E ali, Bianca, quando no primeiro artigo trazem-se as diretrizes, são os princípios da Convenção. Só que a Convenção não fala só no ensino fundamental, ela fala também no secundário e no superior, no artigo 24. Não é? Então, ali, houve uma tentativa de consolidação da legislação recente,
E o 6571 ele foi revogado por quê? Porque, tecnicamente, ele não precisa existir, já que ele está todo ali. Então, a definição do AE continua a mesma. O financiamento, idêntico. Por quê? Porque o artigo 14, que ali está transcrito, ele estava também no 6571. Só que o 6571, quando trazia o 9A, que era a alteração, que era a instituição do financiamento da dupla matrícula, ele dizia sem prejuízo do artigo 14. Então, qual que era o artigo 14? Era a mediação. Aí, quando a Bianca fala, e a transição? É a transição que o Brasil vive hoje. Quando Portugal, por decreto, estabeleceu um prazo para as escolas especiais, quando a Itália, por decreto, encerrou todas elas, foi um processo vivido lá. O Brasil não tem, minha gente. O MEC não fecha a escola, não há determinação alguma de fechamento de escola, não existe um documento do Ministério da Educação ou da Presidência da República que diz que fecha. Não fecha. Na época da elaboração da política, foi discutido, sim, mas não foi acatado. Qual foi a intenção? Nós vamos orientar para que os sistemas de ensino construam, se desenvolva sob o princípio da educação inclusiva. E tanto foi assim que o financiamento continuou igual. O financiamento das escolas especiais, por parte do Ministério da Educação, não foi alterado. Por quê? Porque se entende que nós vivemos um processo de transição. E quando o PNE propõe, né, que a idade obrigatória deve ser no sistema inclusivo, é exatamente por isso. Porque fora da idade obrigatória, as pessoas podem ou não estudar, só que elas têm o direito, e o Estado tem o dever de promover. Então, por isso, o atendimento educacional especializado, ele deve estar disponível desde a educação infantil até a pós-graduação, não é? Agora, nem por isso as pessoas que já estão numa outra geração, que historicamente estiveram institucionalizadas muitas vezes, elas não vão ter o apoio do poder público. Vão e tem tido, né? Agora, não é essa, do ponto de vista do Ministério da Educação, não é esse o nosso problema. A nossa discussão, o nosso ponto central, é, de fato, a implementação, né? Então, nós partimos de um pressuposto. Queremos um sistema educacional inclusivo? Queremos. Ele existe? Não. Ele está em construção. E, para construí-lo devidamente, o que temos que fazer? Então, é este o fazer do Ministério da Educação. Nós temos investido o nosso esforço, a nossa gestão toda, para acelerar, para fazer com que os sistemas de ensino, que é quem operacionaliza a política de educação lá na base, tenha cada dia mais apoio, né? Então, essa base está criada. Essas condições, elas existem. Acho que por exemplo, o decreto 5626, de fato é um decreto que aponta caminhos. E nós temos seguido rigorosamente. Então, o decreto foi assinado, tratamos de chamar os pró-reitores, tratamos de instituir os cursos de letras libras, no nível de licenciatura, depois bacharelado, depois pedagogia bilíngue. Por quê? Porque não existia. O Brasil é líder na América Latina em termos de formação de professores. É o suficiente? Não é. Mas é diferente de falar que nada existe. Então, nós estamos criando essas condições. Sabíamos que havia já, no Brasil, usuários da Libras, usuários proficientes, mas que não tinham habilitação. O decreto também se preocupou com o curto, médio e longo prazo. Então, enquanto se formam os professores na graduação, na pós-graduação, que é o longo prazo, nós precisamos ter uma medida de curto prazo, de médio prazo. Então, instituímos o ProLibras,
né, com tempo definido, para fazermos esta habilitação, esta certificação, tanto para professores, que vão ensinar Libras, quanto para intérpretes, que só vão interpretar, que não vão ensinar. Porque o fazer pedagógico é diferente. E nós temos cumprido também essa determinação. O decreto aponta ainda, temos que inserir a disciplina de Libras nos cursos de licenciatura e de fonoaudiologia. Isso também o MEC tem feito o trabalho de fiscalização, né? Então, quando os cursos e as instituições de educação superior são avaliadas pelo INEP, um dos pontos, um dos requisitos de avaliação é este. E nós temos, então, por meio do Censo da Educação Superior, acompanhado este crescimento. Aí vocês vão dizer, mas é de qualidade? Então, esta é uma outra preocupação. Então, primeiro a gente tem que criar um mecanismo, tem que instituir